mandou. Por conseguinte, a pergunta agora, nesse momento, que você entendeu que você não consegue nem expulsar um simples demôniozinho, se você falar te expulso em nome de Deus, deve ser saia em nome de Jesus. Que só Jesus cura enfermo, que só Jesus expulsa demônio, que só Jesus Cristo salva. Então, a pergunta é, por que querem voltar à lei? Por que querem pregar Moisés, Josué, Neemias, Elias e o culto todo naquela palavra que não leva a lugar nenhum? Por que querem pregar a lei e os profetas? Se elas são apenas raiz do que viria, mas nós temos aqui a videira verdadeira, que é Cristo Jesus. Desejam, então, viver na impureza da lei? Olha que se você decidir viver na impureza da lei, você vai ter que cumprir toda a lei. E a lei você já viu que mesmo que você cumpra toda a lei, você não vai poder ser salvo. Porque dentro da lei não existe o sangue do Cordeiro. Você não poderá ser salvo. Você pode viver uma vida em toda a lei, mesmo que você seja o maior de todos os fariseus que já existiu. Se você viver toda a lei e toda a tradição da lei, toda a tradição judaica, mesmo assim você não será salvo, porque não tem o sangue santo de Jesus Cristo, mas somente o sangue impuro de cordeiros e aves. Não entendem o santo? Não entendem o santo? Não entendem? Somente quem entende o santo é quem está santo. É quem está no Senhor. É quem nasceu do Espírito. Podendo pregar e ensinar o caminho em Jesus, preferem contar histórias de homens? Como avivar uma igreja pregando a lei, se quem aviva a igreja é o Espírito Santo de Deus? Já leram o Pentecostes? Já entenderam o Pentecostes? Entenderam o que quer dizer ali em Atos 2 o Pentecostes? Como resgatar almas pregando no Novo Testamento, muitas vezes, mas deixando Jesus, Deus, em segundo plano, pregando vida de homens, personalidades humanas, quando você tem a mente de Cristo exposta aqui em todos os evangelhos? Preferem pregar sobre a história de vida de homens do que a Deus? Querem voltar à lei, tendo a graça? Portanto, aceite Jesus Cristo como teu Salvador, vós que estás enganado. Se você aceitou Jesus Cristo ouvindo sobre Davi, você não conhece Jesus Cristo. Você aceitou que Davi venceu Golias, então você acha, se Davi venceu, eu também vou vencer. Por quê? É muito fácil você se comparar a Davi. Davi era um homem. Davi adulterou, Davi matou, Davi mentiu. Então você diz, se Davi fez tudo isso e foi salvo, eu também vou ser. É fácil nós nos compararmos com qualquer homem bíblico, mas é difícil nós nos compararmos com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo exige santificação. É difícil abrir a palavra no Novo Testamento, porque é o espelho do cristão. Aqui é onde o cristão se defronta, enxerga o seu pecado na palavra. Então é mais fácil contar que as muralhas de Jericó vão cair. Basta, às vezes, você fazer uma oferta para a igreja, ou você ir na igreja 7 dias consecutivos, ou você fazer uma campanha e a muralha vai cair. Mas sem santificação, muralha nenhuma vai cair. Sem Jesus Cristo, que é o único que santifica, muralha nenhuma vai cair. Se você só ouviu falar em Josué, muralha nenhuma, nada vai cair.
Se você só ouviu falar do homem, muralha nenhuma cai. Então aceite o Senhor como seu Salvador. Ou se você já tinha aceito, reconcilie com Jesus Cristo, teu Deus. A tua oração não tem que ser o Deus de Abraão, o Deus de Jacó, me ajude. Não, a tua oração tem que ser: Jesus, meu Deus, coloco-me de joelhos na tua presença, porque tu é o Salvador, tu tudo podes, e o Senhor é o meu Deus. O meu Deus. Eu lhe conheço e o Senhor conhece o meu íntimo. Então, Jesus, abençoa as minhas causas. É essa a tua oração. A tua oração não é soberano Deus. Não. Soberano Jesus. Esse é o nome que tem poder para você enquanto você viver na terra. Porque Deus, você já viu hoje aqui nessa pregação, que Satanás é Deus para os satanistas. Mas Jesus Cristo, o satanista corre. Pregue Jesus Cristo para o perdão dos pecados. Busque o discernimento do santo. Cuide para não ser cortado, conforme Romanos 11, versículo 22. Que diz, olha Romanos 11, versículo 22, diz assim: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para os que caíram, severidade para contigo. Para os que caíram, severidade. Olha bem, considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, severidade. Para contigo, a bondade de Deus. Se permanecerdes nessa bondade. Do contrário, também tu serás cortado. Aqui Paulo falava aos romanos sobre os judeus que caíram, que não aceitaram o Senhor, que não viviam o Senhor, queriam viver na lei, como você está querendo agora. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para os que caíram, para os judeus que queriam viver na lei, vivendo os profetas, severidade. Para contigo, que quer viver em Jesus Cristo, a bondade de Deus. Se permaneceres nessa bondade. Do contrário, tu também serás cortado, irmão. Tu também serás cortado, irmã. Porque você está recebendo, através dessa palavra, qual o nome que tem poder, qual o nome do teu Deus. Lembre sempre, Jesus é Deus. Fale de Deus. Viva em Deus. Viva em Jesus. Pregue Jesus Cristo, o Todo-Poderoso. Você pode passar tua vida toda sem ouvir falar de Abraão, Isaque, Jacó, Moisés, Elias, Jeremias, Isaías. Pode passar tua vida toda sem ouvir falar dele e você vai para o céu. Você vai para o reino da glória. Mas você não pode passar nenhum dia sem ouvir falar em Jesus Cristo. Porque senão no céu você não entra. Você não pode não só ouvir falar, mas crer e receber o sacrifício que ele fez por você. Ele é o Salvador, ele é a lei, os profetas, todos se reuniram nele. Quando ele se entregou na cruz, ele disse: eu não vim descumprir lei nenhuma, eu não vim abrogar, eu vim cumprir toda a lei. O sacrifício santo de Jesus cumpriu toda a lei. Ele resumiu toda a lei nisso, no seu sacrifício. E ele disse: um novo mandamento te dou. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Veja, ele resumiu toda a lei no seu sacrifício em 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quer dizer o quê? Amarás a mim, Jesus Cristo, sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Acorda, acorda tu que dorme, e Cristo te esclarecerá, conforme está escrito em Efésios 5, versículo 14. Olha o que está escrito em Efésios 5, versículo 14. Pelo que diz: desperta,
tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, levanta-te dentre os que querem viver fora da graça, levanta-te entre os pecadores, e Cristo te iluminará. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Em nome do que é, em nome do que era, em nome do que há de vir, do Todo-Poderoso Jesus Cristo, meu Deus. Amém e amém, Senhor Jesus.